Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 53ª aula da série do guindaste rebocável. Então, na última aula a gente parou na montagem, pessoal, 0,31 e agora a gente vai começar a partir da montagem 0,30, tá bem? Então, já estou com o nosso projeto de referência aberto aqui e a nossa montagem 0,30, pessoal, ela é essa montagem aqui. Até na última aula eu tinha falado. Eu ia iniciar ela na última aula que a gente teve, mas aí como ela é uma montagem que não é tão pequena, relativamente tão pequena assim, eu deixei para essa aula aqui, tá? Mas vou abrir ela aqui, ó, só para mostrar para vocês. Ela é essa aqui, ó, que está em azul, certo? Ela é o último lance, digamos assim, do nosso braço aqui, do nosso braço articulado aqui do nosso guindaste, nosso braço telescópico aqui, tá bom? Então vou abrir ela aqui, ó, e aqui está. Certo? Então essa aqui é a nossa montagem aí a 0,30, tá? Então, pessoal, para a gente iniciar ela, a primeira peça que eu vou pôr nela, ela até já está na ordem aqui do projeto, é a peça 102, que é essa peça de cima aqui. Depois vem a 103, que é essa de baixo aqui. A 104, que é essas as laterais aqui, ó, em azul, tá? Depois a 105, que é essa de cima, onde vai preso o cilindro lá, se vocês observarem aqui, ó. Ela serve para prender o nosso cilindro. A 106, ela é essa aqui. A 107, aqui, ó. Tá? E a 108, 109, 110, depois a gente vai vendo aí, conforme a gente for falando, tá? Então, a vista isométrica da nossa montagem, ela vai ser exatamente essa vista aqui. Por quê? Porque é a vista que eu posso considerar aqui, ó, aqui no nosso desenho principal. Lembrando que sempre a vista isométrica, tentem deixar ela como a vista isométrica do desenho principal, o desenho 001 do projeto de vocês. Seja uma peça ou uma montagem, tá bom? Então aqui, ó, essa aqui eu não vou deixar ela inclinada assim, vou deixar ela como se ela estivesse reta aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui em novo, 2 cliques em montagem. Vou colocar aqui orientação de vista isométrica, vou vir aqui em procurar, se não apareceu esse procurar para vocês aqui no início, vocês vêm aqui ó, em montagem, inserir componentes, procurar, venho aqui na área de trabalho, na nossa pasta, PMGR, selecione aqui peça ó, e vamos pegar a PP102, que é a primeira peça que a gente vai pôr lá. PP102, aqui está ela, abrir. Então agora você só clique aqui com o botão esquerdo, e ele já vai colocar ela aqui na nossa montagem. Perfeito, ela é a primeira peça, ela já vai estar fixa. Então a primeira peça sempre vem fixa. Bom, a segunda peça ela é a 103, então é essa de baixo aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, vou vir na área de trabalho aqui na nossa pasta, ó, PMGR, vou selecionar a peça ali. E vou pegar a 103, aqui está ela, selecionei, abrir. E vou largar ela aqui. Ó. Então agora eu vou vir aqui nessa seta de ocultar todos os tipos e vou marcar a opção exibir planos. Então posicionar, eu vou selecionar esse plano aqui, esse aqui, já colocou coincidente, ok. Agora esse aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok. E agora eu vou selecionar essa face aqui, ó. E essa aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok, vou fechar aqui e vou ocultar aqui. Ó. Então, orientação de vista isométrica. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a peça 104, que são essas peças aqui. Ó. Então, essa aqui desse lado e essa aqui desse outro lado. Tá? Essa aqui é 104. Ó. Então, eu vou vir aqui. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. E eu vou pegar aqui a 104, na nossa pasta na área de trabalho. Selecionar ela, abrir. E vou largar aqui. Ó. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, pessoal, é vir aqui em posicionar. Eu vou selecionar essa face aqui, ó, e essa aqui. Ó. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou fechar aqui, orientação de vista isométrica. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho os posicionamentos aqui com essa peça, ó. Deixa eu vir aqui e exibir posicionamentos. Tem um de distância desse plano dela aqui que corta ela ao meio, ó, com relação à face aqui. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir aqui
Eu vou selecionar, pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, selecionar essa peça, essa aqui, botão direito, isolar. Deixar só elas aparecendo aqui e vou ocultar. Por que eu vou deixar só elas aparecendo? Para não pesar tanto no meu arquivo aqui, para não ficar ruim para eu girar ele aqui, porque quanto maior é uma montagem, mais ela exige o computador de vocês. Então por isso que a gente oculta aqui para melhorar o processamento aí, tá? Então vou clicar aqui para exibir planos, vou vir aqui em avaliar, medida, vou selecionar aqui e aqui 118,78, perfeito. Então agora a gente vem aqui na nossa montagem, ó, e vem aqui nessa seta e desmarque aqui, para ele exibir os planos, ó. Então eu vou utilizar na nossa montagem esse plano aqui, ó, tá? Antes disso, pessoal, vem aqui em montagem, ó, marquem aqui modo de grandes montagens e vem aqui nessa seta, ó, e podem marcar esse aqui, ó, sombreado com arestas, tá? Porque o modo de grandes montagens, conforme a gente vai colocando mais componente na nossa montagem, eu já falei isso com vocês, ele vai pesando mais o computador aqui. E quando a gente coloca no modo de grandes montagens, seria como se ele simplificasse os arquivos aqui de uma forma que vá facilitar no processamento e não vai exigir tanto do computador. Então sempre procurem trabalhar no modo de grandes montagens aí nos projetos de vocês, tá? Então eu vou desmarcar aqui, vou vir em posicionar, vou selecionar esse plano aqui e essa face, ó. E eu vou colocar distância, que foi a distância que eu medi lá, que é 118,78. E vou dar OK, ó. OK, vou fechar aqui e vou ocultar aqui, ó. Perfeito. Agora, também tem um outro plano aqui, ó, embaixo, ó. E eu vou colocar ele a uma distância dessa chapa aqui, ó, dessa face aqui, ó. E a distância é 200 milímetros, cravado aqui 200 milímetros. Então vamos lá na nossa montagem, vou clicar aqui para exibir os planos, vou vir aqui em montagem, posicionar. Antes disso, pressionem ESC aí, pessoal, venho aqui para ocultar e ocultem essa peça aqui, selecionem ela e venham aqui em ocultar componente. E agora desmarquem aqui para exibir todos os tipos, posicionar, vou selecionar esse plano aqui, essa face, e vou pôr aqui, ó, distância de 200, que foi que a gente mediu lá. OK, fechar aqui e vou ocultar aqui, ó. Orientação de vista isométrica. E agora eu vou vir aqui, vou selecionar aquela peça que a gente ocultou, selecionei ela, e exibir componentes. E agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, vou deixar a seta aqui em cima e vou arrastar para cá, ó, fazendo uma cópia. André, eu poderia espelhar para cá essa peça? Poderia, pessoal. Vocês poderiam vir aqui exibir esses planos, ó. Venham aqui em padrão linear, ó, espelhar componentes, selecionem esse plano aqui como padrão de espelho, ó, esse plano, e essa peça aqui espelha para lá, tá? Mas na minha metodologia aqui, o que eu prego, digamos assim, é vocês praticarem, quanto mais vocês praticarem os recursos aqui e as ferramentas do SolidWorks, melhor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero colocar uma nova peça ali para vocês praticarem os posicionamentos, praticarem ali a questão de ocultar. Então, a minha metodologia, pessoal, ela funciona dessa forma. É na base da repetição. Quanto mais vocês repetirem, mais vocês vão aprender. Tá? Então, assim, não adianta vocês aprenderem SolidWorks de forma que vocês vão ver o recurso lá uma vez na vida e acabou. Não, vocês não vão aprender dessa forma. Então vocês têm que repetir. Quanto mais vocês repetirem os recursos aqui, mais vocês vão aprender, tá bom? Então eu vou vir aqui em posicionar. Só que agora eu não vou colocar a distância desse plano para cá, por exemplo. Não, eu vou posicionar ele com relação a essa peça aqui. Mas antes disso eu vou selecionar essa face aqui, ó. E essa aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. E agora sim eu vou selecionar esse plano aqui. Esse aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. E agora eu venho aqui, seleciono esse plano. Esse aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. Fechar aqui e vou ocultar. Então, orientação de vista isométrica. E pronto, está aqui a nossa peça 104 colocadas aqui. Bom, vamos ver agora qual é a próxima peça. Eu vou sair do isolar aqui para exibir tudo. 104. E a 105, qual é? É essa de cima aqui, ó. Essa aqui é a 105. Então, deixa eu ver aqui qual é a distância que ela tá para cá, ó.
Deixa eu ver se ela tem um plano que corta ela ao meio. Ela tem, então eu vou pegar esse plano aqui, a distância dele para cá. 140 milímetros. Então vou ocultar. Vamos lá. Venho aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 105. Aqui está ela. Abrir. E vou largá-la aqui. Ó. Vou vir aqui, vou selecionar, mostrar todos os tipos. Então, posicionar. Vou selecionar esse plano aqui, ó, e esse aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou ocultar os planos. Agora, vou selecionar essa face e essa aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou dar ok aqui, ó. Ah, ele não está deixando, tá? Então, provavelmente é porque o ângulo daqui dessa peça está um pouco diferente desse ângulo aqui. Às vezes, pessoal, por 1/100º de ângulo ali, de grau, ele já não deixa, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, clicar aqui dentro, ó, dentro e limpar seleções. Então, eu vou pegar aqui esse vértice aqui, ó. Selecionei ele, tá vendo aqui? Ó, selecionei esse vértice aqui. E agora eu vou selecionar essa face aqui, ó. E já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou fechar aqui e vou arrastar para cá. Ó, pode ser assim, tá? Agora eu venho aqui, desmarco aqui para mostrar todos os tipos. Eu venho em posicionar, vou selecionar esse plano aqui. E agora essa face e eu vou pôr distância de 140. Vou dar ok. Ok, vou fechar aqui, perfeito. Ó, deu certo aqui. Porque por mais que o ângulo esteja ali a não sei quanto está fora, quer ver? Eu vou medir aqui esse ângulo aqui, depois eu meço a peça. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele está com um ângulo de 120,01 graus. Então, por isso que ele não deixou colocar essa face aqui coincidente com essa aqui. Por quê? Porque aqui está 120 certinho, pessoal. 120 graus. Ó. Entenderam? Porque eu tinha colocado paralelo, ele coincidente aqui, ó, antes, no meio. Então, ele não ia deixar eu virar o plano aqui. O que eu posso fazer é abrir essa peça aqui. Selecionei ela, virei abrir peça. Vou vir aqui no ressalto dela, ó, selecionei. Vou vir aqui em editar esboço. Vou ocultar os planos aqui, ó. E o que eu posso fazer? Eu posso excluir essa cota de 60, o botão direito, excluir, dimensão inteligente, e eu vou colocar aqui, ó, 120. Vou dar ok. Vou salvar e vou fechar. Agora querem ver uma coisa? Eu vou clicar nessa peça aqui com o botão direito, exibir posicionamentos, e eu vou excluir esse posicionamento aqui de coincidente segundo, que foi aquele do vértice que a gente selecionou. Selecionei ele, excluir. E vou, ó. Agora o que acontece? A minha peça ela está solta em um sentido aqui, no sentido Y. Ela está solta, estou conseguindo mexer ela. Querem ver que agora vai dar certo? Montagem, posicionar, vou selecionar essa face aqui e essa aqui, ó. Ó, certinho, ó. Ok, fechar aqui. Por quê? Porque agora deu certo? Porque o ângulo está igual. Daí eu posso selecionar aquela face ali com relação a essa face aqui. Porque esse ângulo aqui está com 120 e esse aqui também. Se ele tivesse um pouquinho fora, como estava lá estava 1/100º fora, estava 120,01. Já não dava certo. Entenderam? Então vocês têm que cuidar disso, pessoal. Às vezes muita gente pergunta, André, eu estou posicionando uma peça aqui e não está dando certo. Por quê? Por causa dessas coisas, pessoal. Furação, às vezes tem 2 furos. E vocês querem colocar eles concêntricos. Por exemplo, tem 2 furos numa chapa. E daí vocês querem colocar esses 2 furos concêntricos com outros furos. O que acontece? De outra chapa lá. O que acontece? Vocês colocaram o primeiro furo de uma chapa concêntrico com o furo de outra chapa. Beleza. Aí quando vocês vão colocar o concêntrico do outro furo com o concêntrico do outro furo da outra chapa, ele não deixa. Ele dá erro ali. Por quê? Porque a distância entre os furos da chapa 1 com os furos e a distância entre os furos da chapa 2 não estão iguais. Então vocês têm que modificar isso, têm que cuidar isso. As distâncias entre os furos sempre tem que estar a mesma. E assim, é no milésimo de milímetro. Não é só tá igual assim, 15 num e tá 15 no outro. Não, às vezes é 1 milésimo, pessoal, de milímetro que já não dá certo. Aquele 0,01 graus aqui, 1/100º de graus, aqui na montagem não ia dar diferença. Na montagem desse tamanho aqui, essa peça aqui ficar com 1/100º a mais de grau ou menos, não ia fazer diferença. Eu ia conseguir colocar ela aqui e ia soldar tranquilamente. Mas o SolidWorks não aceita.
Isso até é bom por um lado para a gente ficar esperto, entende? Porque nesse projeto que não ia dar problema, mas um projeto que às vezes é uma peça usinada. Peça usinada a gente trabalha ali com os centésimos de milímetros, geralmente, né? Então, nesse caso que não teria problemas, uma peça usinada teria. Então, tudo isso tem que ser cuidado, tá, pessoal? Bom, colocamos a nossa peça aqui. Qual é a próxima peça agora? 105 está aqui, a 106 é essa aqui, ó. Então, vamos ver qual é a distância dela para cá. Daqui até aqui tem 10 milímetros. Então, vou vir aqui, ó, montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 106. Abrir. E vou largá-la aqui. Vou clicar aqui para exibir todos os tipos. Posicionar. Vou selecionar esse plano aqui e esse aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente. Ok, eu vou clicar aqui e vou ocultar. Eu vou abrir essa peça aqui, 102, e vou exibir nela o plano superior, ó. Selecionar aqui, exibir, e vou salvar. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui agora, posicionar, vou selecionar esse plano, esse aqui que a gente exibiu lá, e vou dar OK. E vou ocultar, e vou arrastar para cá. E agora eu venho aqui, vou selecionar, aliás, essa face aqui, essa aqui, distância de 10 milímetros. André, por que tu não coloca aqui uma distância entre essa face e essa, e uma distância entre essa face e essa, por exemplo? Eu poderia fazer isso e ia ficar, visualmente, pessoal, ia ficar a mesma coisa, tá? Se eu colocasse as distâncias aqui. Mas olha só uma coisa, muitas vezes, quando vocês vão fazer uma montagem aqui, vocês têm que se ligar de uma coisa. É muito comum a gente alterar os nossos projetos. Por exemplo, deu um problema aqui, eu tenho que aumentar o comprimento desse lance aqui, desse braço. Ou eu tenho que aumentar a largura dessa peça aqui, por exemplo. Então imagine, se eu tivesse posicionado a distância dessa face com essa face aqui, e a mesma coisa aqui dessa com essa, imagina que eu tivesse que fazer uma revisão dessa peça aqui, eu aumentei ela, a altura dela aqui, tá? E eu fui ali, alterei as dimensões, só que o que vai acontecer? O SolidWorks, se eu mexer nessa peça aqui, ele não vai mexer nela simetricamente, para cima e para baixo. Não, ele vai crescer ela mais para um lado. Por quê? Porque vocês posicionaram ela dessa face aqui com essa aqui, ó. E essa com essa. Então ela vai crescer desproporcional aqui, mais para um lado, digamos assim. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês que pode acontecer, tá, pessoal? Então, por que é importante posicionar de centro com centro? Foi o que eu fiz aqui, o centro dessa peça aqui, exibindo o plano dela, com o centro dessa aqui. Por causa dessas alterações que a gente faz. Se eu mexer aqui, tudo corre igual para cima, tudo corre igual para os lados. Entenderam? Eu sei que para quem está iniciando é um pouco difícil entender isso, que a gente tem costume de ficar posicionando face com face, distância de face com face. Mas já comece a trabalhar isso, pessoal. Utilizem planos, tá? Deixa um plano cortando a peça ao meio e utiliza ele. André, eu tenho casos que eu já vi tu utilizando a face. Sim, pessoal, tem casos que a gente utiliza a face. Não tem problema, tá? Também tem às vezes aqui eu utilizo a face. Mas de regra, tenta utilizar sempre os planos. Uma outra coisa interessante é que essa peça aqui, lembra quando a gente foi posicionar ela? Por que eu não posicionei essa face aqui, distância daqui, ó? Poderia, não teria problema. Mas eu fiz isso por quê? Porque digamos que eu tivesse que priorizar o centro dela com relação a dessa distância aqui até aqui, ó. Essa é a minha cota importante lá. É o centro, né, a distância daqui até o centro aqui. Se eu posicionasse ela, essa face aqui e essa aqui, se essa peça aqui sofresse uma alteração, eu aumentasse essa largura dela aqui, que é de 40 milímetros, ó, e aumentasse para 50, esse centro aqui já ia correr para lá. Então, por isso que quando eu fui posicionar, eu posicionei o plano central aqui com relação a essa face. Entenderam, pessoal? Então é isso que vocês têm que cuidar também. Tomem cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? E uma outra coisa que eu estava falando aqui, ó, nesse caso aqui, essa peça aqui, ela poderia sofrer uma alteração da seguinte concepção. Ó. Todos esses projetos aqui, esse projeto que eu fiz, pessoal, isso aqui é simulado, tá? No SolidWorks Simulation, que é uma ferramenta que tem no SolidWorks aqui, onde você pega o desenho 3D aqui, coloca ele no ambiente de simulação lá e aplica as cargas nele. Até inclusive, pessoal, esse é um conteúdo que eu ensino dentro do meu treinamento, que é o método Medinger. Tá? Vou só abrir um parênteses rapidinho aqui.
Eu tenho um treinamento chamado Método Medinja, onde nele eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos e eu ensino vocês a pensar para projetar, tá bom? Então, o treinamento basicamente, eu ensino centenas de coisas lá dentro, mas de forma geral eu ensino a parte de pensamento para projetar, para vocês sentarem na frente do computador, criar a solução para um projeto e depois desenvolver todo ele no SolidWorks, passando pela modelagem, montagem, simulação, SolidWorks Simulation e detalhamento, tá bom? Então quem tiver interesse de conhecer meu treinamento aí, aqui embaixo vou deixar um link para vocês cliquem nesse link, vocês vão cair numa página lá, vocês coloquem o e-mail lá e vocês vão ser notificados quando eu abrir uma próxima turma, tá? Eu abro poucas turmas dele ao longo dos anos, né, do ano, e quando vocês cliquem aqui embaixo, que se cadastrem lá e quando eu for abrir uma nova turma, vocês vão serem notificados aí, tá bom? Então, olha só, o que eu estava falando, um projeto desse aqui, ele é simulado, tá? A gente simula ele, mas nada como a prática, pessoal. Então, um projeto esse aqui, de um guindaste, a gente simula ele aqui, depois pega ele pronto, vai para campo testar ele. Coloca lá caixas com os pesos, lá, com as massas de 1 tonelada, por exemplo, e vai testando. Então, digamos que eu fiz um teste na prática lá e deu um problema nessa peça aqui. Isso é normal, tá, pessoal? O teste é justamente para isso. A gente tenta acertar o máximo no 3D aqui no projeto, mas nada como a prática. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Então, digamos que eu fui para campo, essa peça aqui deu um problema, eu ia trocar. Então, essa é uma situação. Eu ia modificar ela aqui, a altura dela aqui, né? E se eu, como eu posicionei aqui meu projeto certinho com relação ao centro, ela vai crescer uniforme para os lados aqui. Entenderam? Digamos que eu vou mexer na largura aqui do meu braço aqui, ó. Vai correr tudo certinho porque eu posicionei de centro a centro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui, a 105 já foi, a 106 já foi, a 107. 107 é essa peça aqui, ó. Então vamos lá. Montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 107 na nossa pasta na área de trabalho. Abrir e vou largá-la aqui, ó. Então vir aqui em posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok, vou arrastar para cá um pouco, ó. E agora eu vou selecionar essa face aqui e essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano, esse aqui vou colocar paralelo, ok. Vou fechar aqui ó, e pronto, está posicionada. Perfeito. Lembrando que essas peças aqui, pessoal, para esse projeto aqui, a minha sugestão é cortar elas no laser, tá? Porque fica com um acabamento melhor, e aí eu consigo só encaixar essa peça aqui. Se eu fizer no plasma, por mais que os plasmas hoje em dia eles estão ficando cada vez melhores, o laser ele ainda é melhor, então fica uma qualidade melhor, você só chega ali e encaixa, tá? Claro que o corte a laser ele é mais caro também, então tudo tem um lado positivo e negativo. Então tudo isso tem que ser mensurado. Você perde um pouco na qualidade, mas ganha no custo, entenderam? Então tudo isso quando a gente vai fazer um projeto a gente tem que analisar. Bom, a 108 é desse lado aqui, ó. Então vamos lá. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou colocar aqui a 108, ó. 108, abrir. Vou largá-la aqui, posicionar, selecionar essa face aqui. Essa aqui já encontramos a relação de concêntrico, ok, agora essa face. Essa aqui já encontramos a relação de coincidente, ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui e vou ocultar. Então, orientação de vista isométrica. Perfeito. 109, qual é? É essa peça aqui, ó. Então, vamos lá. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar aqui a 109. Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico. Vou desmarcar aqui. Vou vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico, ó. Então, vou selecionar esse plano aqui. E agora, essa face. E essa aqui, já encontramos a relação de simétrico aqui, ok. Agora, eu vou selecionar esse plano aqui, ó. E pode ser esse plano aqui de baixo, dessa peça, não tem problema. Bom, melhor, vou selecionar aqui o botão direito, excluir, e vou selecionar esse plano aqui, ó, que corta essa peça ao meio, melhor.
e eu vou colocar aqui em posicionamentos padrão paralelo. Ok, e vou fechar aqui e vou ocultar. Ó. Então, orientação de vista isométrica. Agora, qual é a próxima peça que a gente vai pôr? É a 110, que é essa aqui, ó. Aqui está a 110. Então, vamos lá. Inserir componentes, procurar, selecionar peça e vou pegar a 110. Cliquei aqui, vou desmarcar, posicionar, vou selecionar esse plano. Esse aqui, já encontramos a relação da coincidente, ok. Agora esse aqui, vou selecionar esse aqui, ó. Já encontramos a relação da coincidente, ok. Vou ocultar aqui, agora vou selecionar essa face. Ó, peguei aqui errado, vou pressionar ESC. Eu peguei essa aresta aqui, não é a aresta que eu quero a face. Então, posicionar essa face. Essa aqui, já encontramos a relação da coincidente, ok. E vou fechar aqui. Perfeito, pessoal. Está aqui a nossa montagem concluída. Agora pressiono em CTRL, mantenho o CTRL pressionado, seleciono as duas peças 104, ó, botão direito, adicionar nova pasta, 104. E aqui não tem nenhuma que se repete, fica assim, ó, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, a soldagem aqui, pessoal, o que vai soldado no que aqui? Essa peça aqui, ela vai soldado nessa aqui, ó. Então, ó, se eu vou clicar aqui nelas, o botão direito, pressionei CTRL, selecionei as duas, vou vir aqui em isolar. Então, essa peça aqui é como eu falei nas outras montagens para vocês. A gente chanfra ela aqui, essa aqui a gente chanfra, faz um chanfrinho ali com a esmerilhadeira, tá? Ou com a lixadeira de disco, faz um chanfro aqui de fora a fora nessas faces, essas duas peças aqui, nessa aresta aqui, né? E solda aqui, ó, cordão de solda aqui, de fora a fora aqui um cordão de solda, tá? Feito isso, o que a gente faz? A gente coloca essa peça aqui, ó, posiciona ela e solda aqui em todo o entorno aqui, ó, aqui embaixo também, e a outra mesma coisa. Uma coisa interessante que eu até falei lá quando a gente fez as peças, André, por que essa peça tem esse furo aqui? Porque é o seguinte, pessoal, imaginem só, eu soldo aqui, tá? E soldo aqui embaixo. Mas aqui no centro, aqui, ó, vai ficar um espaço encostando de uma chapa, dessa chapa aqui, nessa face aqui dessa aqui, vai ficar um espaço ali que conforme eu for fazer força nesse guindaste aqui, aquele centro ele pode trabalhar um pouco. Então o que a gente faz para aumentar o esforço, para aumentar, como é que eu vou dizer, o contato entre as chapas aqui? A gente faz um furo aqui e eu vou encher esse furo aqui de solda. Vou encher aqui de solda, fazer um cordão aqui em todo o entorno. Não é encher ele de solda, é só encher aqui, ó. Fazer um cordão, um filete aqui em todo o entorno aqui, ó. E aí eu aumento, eu diminuo a quantidade de área que tem de contato entre uma peça e outra que não tem a solda, entenderam? Então se flambar ali, não vai dar tanto problema. Então são coisas simples que a gente vai entendendo aí, tá? São coisas na prática mesmo que a gente vai aprendendo, entenderam? Então a gente faz esse furo aqui, ó. Tá bom? Olha só, uma outra coisa. Aí eu soldei essa peça aqui, depois vem, ela é a 104, depois vem a 105, que é essa aqui. Aqui é solda aqui em todo o entorno, vai solda aqui, um cordão de mais ou menos 6 milímetros de altura aí, solda em todo o entorno aqui também, 5, 6 milímetros o cordão aqui. Vamos ver aqui, a 107 aqui, aí vai solda aqui em todo o entorno, tá? Eu justamente, ó, você tem que cuidar aqui o parafuso para ele não ter contato com o cordão de solda. Porque daí o que eu faço? Aí eu não soldo aqui, pessoal. Eu soldo só aqui, ó. Então, como aqui eu tenho, quando eu fui fazer essa peça aqui, a largura dela, eu calculei como se tivesse a arruela aqui já, ó, e deixei acho que 7 milímetros, se não me engano, entre a tangência da arruela e essa parte aqui, tá? Justamente para quando eu for fazer a solda aqui, tá bom? É uma outra coisa, daí soldei essa aqui em todo o entorno. A 108 lá, a mesma coisa, vai solda aqui em todo o entorno, ó. A 109, aqui vai solda por dentro, ó, não precisa nem soldar por fora aqui, dá para chanfrar aqui também se quiser soldar, mas só por dentro já é suficiente, ó. Enche de solda aqui, ó. Cordão de solda aqui de 6 milímetros mais ou menos aqui, 7, já enche de solda aqui. E aqui eu chanfro essa peça aqui, ali, e essa aqui, ó, a face dela ali, a aresta dela, e solda aqui em todo o entorno também. Tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Essa montagem aqui é isso aí. Eu vou vir aqui em salvar, ó, e vou vir aqui na área de trabalho, ó, PMGR, vou selecionar 031, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 030. E pronto, mais uma montagem concluída aí. Vou salvar, reconstruir e salvar. Perfeito. Ó. Essa aqui eu utilizei como referência, vou colocar aqui orientação de vista, isométrica, vou salvar e vou fechar. E pronto, pessoal. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai ficar só nessa montagem aqui, porque ela não era uma montagem tão pequena, tá bom? Ela tinha bastante peça, bastante coisa, e com essa montagem que a gente conseguiu fazer a aula toda aí, porque já chegamos a 30 minutos. Então, na próxima aula a gente retorna na montagem 029, tá bom? Então, pessoal, último recado para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ativem o sininho para vocês estarem recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar aí, tá bom? E pessoal, se inscrevam no canal, tem milhares de pessoas que assistem as séries aqui, assistem os vídeos e não são inscritos, então eu peço para vocês, se inscrevam no canal aqui para ajudar no crescimento. Uma outra coisa, deixem o like de vocês aqui embaixo dos vídeos, isso também é muito importante. E uma outra coisa também, compartilhem com os amigos de vocês, tá? Colegas de faculdade, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico mesmo. Então peguem as aulas aqui e compartilhem com os amigos de vocês. Tá bom? Isso ajuda muito no crescimento aqui também, tá? Uma outra coisa também, tem meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso a essas duas redes, é só vocês virem aqui embaixo, me seguir e me curtir, e tem também o meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.